Parece que o Bitcoin já está começando a incomodar bastante o establishment. Agora saiu uma reportagem na Rede Globo, ou melhor, na Rede Gado, extremamente tendenciosa e demonstrando extrema ignorância sobre o Bitcoin, no qual eles começaram dizendo que o Bitcoin é uma moeda que vem crescendo muito, apesar do alerta dos especialistas, tipicamente já vem com aquela tendenciosidade fortíssima em prol do establishment. E o que é o establishment? É o Estado, é o Banco Central, as corporações, as grandes corporações que são aliadas do Estado. Então, claramente, eles têm uma agenda a seguir, né? E faz parte dessa agenda defender o Banco Central de deixar de existir, defender a moeda de curso forçado, que é o real, que é o papelzinho considerado dinheiro, de deixar de ser usado ou de perder drasticamente o seu valor, né? Porque conforme o valor de criptomoedas sobe, o valor de outras moedas cai, né? Porque a soma de o valor de todas as moedas é o mesmo, porque você tem de um lado todas as moedas e de outro lado todos os produtos e serviços, sendo que essas moedas elas equivalem aos produtos e serviços, porque elas são usadas para trocar por eles. Então, se o valor de uma moeda cresce, o das outras tem que cair percentualmente, pelo menos, né? Claro que com o aumento dos produtos e serviços, com o crescimento da população, da força de trabalho, da produtividade, dos meios de produção, o valor dos produtos e serviços somados aumenta, né? Então o valor da moeda, desde que ela não inflacione, aumenta mais para o Bitcoin subir desenfreadamente ou para o mercado de criptomoedas em geral subir desenfreadamente. Ele está sugando o valor da moeda de curso forçado e de outras moedas. E vai sugar mesmo, já que o Bitcoin é mais funcional como dinheiro. Ele tem características do seu funcionamento, do que ele é, que fazem ele funcionar melhor como dinheiro do que outras moedas. Ou pelo menos de ter o potencial de funcionar melhor, ou pelo menos funcionar melhor em alguns aspectos. Então vamos ver o que a Rede Gado tem a falar para o gado sobre o Bitcoin. Dizem que houve uma subida forte porque o Japão reconheceu o Bitcoin. Quer dizer, sempre tem alguma justificativa para as subidas e descidas do Bitcoin. A cada 2 meses, já há muitos anos, a cada 2 meses a China bane o Bitcoin. Você vê a notícia em fóruns de Bitcoin, para quem frequenta, a China baniu o Bitcoin. Aí daqui a 2 meses a China baniu o Bitcoin. Mas nunca bane de verdade. O Bitcoin sempre sobe. Aí as pessoas sempre perguntam, por que subiu? Qual é a explicação? Aí sempre tem alguma explicação. É porque houve notícias de não sei o quê. Houve notícias de hard fork. O legal do hard fork é que ele serve para subida e para descida, né? O Bitcoin caiu por causa do hard fork, o Bitcoin subiu por causa do hard fork. Hard fork, para quem não sabe, é quando o Bitcoin pode se bifurcar em 2 moedas. O Bitcoin como era antes e um Bitcoin modificado. Eu não vou entrar em detalhes, mas acontece que também a cada 2 meses vai sair um hard fork, mas nunca sai. Só sai uma vez, na verdade, né? Que agora nós temos o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Então você sempre tem alguma desculpa para subida e descida que os especialistas da Rede Gado de televisão sempre sabem muito bem, mas a verdade é que o Bitcoin sobe não por causa dessas desculpas, não por causa dessas notícias. Ele sobe porque ele é uma moeda forte, então a tendência é subir, porque ele é uma moeda que tem características de moeda forte, assim como o ouro também tem, e o ouro foi a moeda dominante por séculos, até os estados darem um golpe no papel moeda que era um vale ouro, e separar o papel moeda do ouro e tornar ele de curso forçado. Então hoje você é forçado a usar real no Brasil, forçado a usar dólar nos Estados Unidos, mas papel não é uma moeda forte. A moeda forte ela precisa ter a característica de escassez, de portabilidade, das suas partes serem substituíveis, de divisibilidade. Então papel é facilmente falsificado, facilmente impresso. O Estado é o maior falsificador de dinheiro através do Banco Central, enquanto que o Bitcoin não pode ser falsificado, ele é escasso, ele é facilmente portável, ele tem características de uma moeda forte. Se você quiser ver em detalhes essas características, assista o meu vídeo Teoria do Dinheiro. Então não é porque o Japão aceitou, porque notícias e forks e seja lá o que for, é porque o Bitcoin é uma moeda forte e por isso ele tem tendência de crescer. Ele só não teria essa tendência se uma outra moeda mais forte ainda tomasse o lugar dele
no caso, alguma altcoin. Aí eles dizem que a reputação do Bitcoin foi abalada por ataques hackers e compras de armas e drogas. Primeiro que compras de armas e drogas não é crime, porque é simplesmente compras de propriedade. O Bitcoin é minha propriedade, a arma é propriedade de outra pessoa, e se eu quiser eu troco com ela e ponto final. Não existe crime de tráfico nem crime de contrabando, então é bom que as pessoas consigam comercializar melhor com Bitcoin. E ataques hackers, é claro que a rede Gado mente dizendo que houveram ataques hackers ao Bitcoin, quando os ataques hackers foram a exchanges de Bitcoin. E as pessoas tomaram uma péssima decisão de deixar o seu dinheiro na exchange. Você não deve deixar o seu dinheiro na exchange, você deve ter controle da sua própria carteira, ter uma carteira de papel ou ter uma carteira offline. Mas ataques hackers ao Bitcoin nunca aconteceram. Então a Globo mentiu. Isso é muito feio. Mentir para o gado, para controlar a cabeça do gado. Para você fazer um ataque hacker ao Bitcoin, você precisaria juntar uma quantidade de placas de vídeo que fizesse um computador do tamanho do Sol. E mesmo assim demoraria alguns milhões de anos para hackear o Bitcoin. Com a segurança atual dos mineradores atuais. Claro que essa segurança está aumentando. E aí disseram que o presidente do banco americano declarou que o Bitcoin é uma fraude. O Banco Central americano é uma das piores fraudes da história humana. Então um cara que era um dos piores bandidos do mundo disse que o Bitcoin é uma fraude, isso é um elogio. O dólar, que era um papel que valia ouro, foi o governo americano e o Banco Central americano que roubaram todo esse ouro e deixaram só o papel e ainda forçaram as pessoas a usar. O real e o dólar, eles são enganosos e forçados, então são pior ainda do que uma fraude. Engraçado que desde que essa reportagem foi feita, que não faz nem um mês, o Bitcoin já cresceu mais de 15%. Quer dizer, o Bitcoin já está há 9 anos crescendo, ele já cresceu mais de 1 milhão de vezes. E está há 9 anos também as pessoas declarando a sua morte. Tanto que tem um site chamado Bitcoin Obituaries, que registra todas as vezes em que o Bitcoin foi declarado morto, foi declarado bolha, foi declarado fraude, ao longo de todos os anos que ele já existe. Aí o repórter lá passou a vez para um especialista, o especialista em moeda da rede Gado, que vai ensinar para todo gado brasileiro o que é uma moeda. Então vamos ver o que ele acha que é uma moeda. Então ele diz que uma moeda precisa de 2 características: reserva de valor e meio de troca. O que é valor? Deve ser alguma coisa mágica, um pó mágico de fada que se joga em alguma coisa e agora ela tem valor, magicamente tem valor. Por que o ouro tem valor? O ouro tem valor porque duendes, gnomos e leprechauns imbuem o ouro com valor. Quer dizer, o cara está tratando o valor como um princípio, enquanto que valor é uma consequência. As pessoas dão valor a alguma coisa porque essa coisa tem alguma utilidade para elas. Aí ele disse que o Bitcoin não é uma reserva de valor, que aparentemente ele não foi encantado pelos duendes e leprechauns para ter valor, e não é um meio de troca. Sendo que você pode trocar Bitcoin a qualquer momento por qualquer moeda do mundo. Então como isso não é um meio de troca? Então o Bitcoin, que não é uma reserva de valor, cresceu só 1000% no último ano, mas continua não tendo nenhum valor apesar de crescer 1000%. Agora, se você quer saber realmente o que é uma moeda, se você não quer ouvir o especialista da rede de lavagem cerebral do establishment sobre o gado, se você realmente quiser entender o que é dinheiro, assista o meu vídeo Teoria do Dinheiro, onde eu vou ensinar realmente o que alguma coisa precisa ter para ser dinheiro. Que são escassez, fungibilidade, portabilidade, divisibilidade e algumas outras. E o Bitcoin tem essas características fortíssimas. Por isso ele é uma moeda forte. E o especialista em dinheiro da Rede Globo aparentemente não sabe disso. Ele acha que ela precisa ter um valor mágico imbuído pelas fadas e duendes. Aí ele vem com outra coisa chamada teoria do preço. A ação tem teoria do preço, porque é baseado no lucro. Título de dívida tem teoria do preço. Imóveis têm teoria do preço, porque são o imóvel. E Bitcoin não tem teoria do preço. Quer dizer, uma criança de 12 anos que assiste o meu canal sabe mais sobre economia do que esse cara. Eu não tô brincando. Esse cara ignora completamente o que faz dinheiro ser dinheiro. Ele ignora completamente que o uso de dinheiro é totalmente essencial em qualquer economia, exceto uma economia de idade da pedra, uma economia onde a humanidade vive na selva. E o Bitcoin tem utilidade como dinheiro, então ele tem utilidade essencial e indispensável
na sociedade. Mas, segundo o especialista da Edgado, não tem teoria de preço. Aí depois eles vão dizer que o Bitcoin é uma bolha. O Prêmio Nobel de Economia disse que o Bitcoin é uma bolha. E aí compararam com a bolha das tulipas, que há muitas décadas atrás o preço da tulipa disparou e as pessoas começaram a comprar a tulipa porque o preço estava disparando. E depois a bolha estourou e o preço despencou. Acontece o seguinte, vamos comparar Bitcoin com tulipas. A tulipa perece, ela tem custo de manutenção, você precisa de terreno, de terra para plantar a tulipa, ela é difícil de ser criada, então você precisa de gastos para criar tulipas e ela ainda perece. O Bitcoin não tem custo de manutenção, não tem gasto, não perece e ainda é limitado, você não pode criar novos Bitcoins, a não ser dentro de um programa muito estrito, muito limitado e que ainda vai ter um fim da criação de novos Bitcoins. Então, as tulipas podem ser criadas indefinidamente, quanto mais tulipas são criadas, o valor delas se dilui. O do Bitcoin não se dilui. Então, mais uma vez, não entendem teoria do dinheiro. E se o Bitcoin é uma bolha, o ouro também é uma bolha que já está durando 5.000 anos, no mínimo. Mas vai estourar. E o repórter lá ainda soltou uma pérola. Ah, eu não posso morar numa tulipa. Então, uma palhaçada essa reportagem. Eu acho triste, realmente triste, que a população seja tão ignorante, que não tenha conhecimento de teoria do dinheiro, que eu acho que toda criança deveria aprender isso na escola, porque é essencial. Você só aprende na escola o que o Estado quer que você aprenda, a mídia só fala o que ela quer que você pense. Espero ter ajudado, espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.